Seja bem-vinda. Eu te ajudo a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. O EduC 5.0 tem essa perspectiva, né, de estar vinculando toda a sua ação para ajudar as professoras e psicopedagogas, mães. Hoje nós temos mais um episódio do Acelerando a Aprendizagem. E o tema de hoje que eu escolhi é controlando a impulsividade para aprender mais rápido. Talvez esse seja o interesse de muitas pessoas, porque algumas crianças elas não conseguem se concentrar na tarefa, ou mesmo tentam prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Agora, além desse desejo de conhecer um pouco mais de como é que isso funciona, uma outra pergunta interessante é por que será que isso está acontecendo com as nossas crianças de hoje? Por que tantas vezes a escola tem apontado que aquela criança tem, por exemplo, uma hiperatividade ou um déficit de atenção e hiperatividade? Coisas que talvez a família não tenha percebido, e na escola se está apontando nessa direção. Então, isso se torna um desafio, não é mesmo? Afinal, a escola nos apontou algo que nós temos que ir na direção de investigar esse tema. Se a gente for pegar uma definição clássica do que é o TDAH, é um quadro característico, basicamente com distração, inquietação, impulsividade. Essa impulsividade é tanto comportamental, porque a gente vê, né, quanto uma impulsividade cognitiva. Temos até relatos de algumas mães que falam que a criança fica dormindo e ainda falando sobre aquilo, pensando, planejando, se movendo o tempo todo na cama, que elas não param, né? Então, esse seria o quadro. Mas nós não vamos falar exatamente do TDAH. A minha proposta aqui é como regular este comportamento. Você sabe que existem várias terapias comportamentais que podem ser utilizadas. Aqui, a nossa ideia é que esse processo não seja comportamental, seja um processo cognitivo, que a criança consiga cognitivamente organizar as suas funções cognitivas para autorregular o seu comportamento. Então, você poderia estar perguntando para mim, o que é autorregulação do comportamento? Autorregulação do comportamento, a gente vai sempre em duas direções. Uma, com relação àquela criança que é muito passiva diante de uma tarefa, ou daquela que é muito afoita, impulsiva diante da tarefa. Então, a autorregulação do comportamento, ela pode ser utilizada nas duas situações. Então, quando estamos falando de autorregulação do comportamento, eu estou falando dessa hiperatividade, impulsividade, sim, mas também na parte que a gente chama de mobilização ou iniciar uma tarefa. Porque para algumas crianças que têm essa desatenção, ela vai começar a tarefa lá quando já está terminando o tempo que a professora deu para realizar a tarefa, não é mesmo? Então, a gente chama assim, essa inibição, certo? Essa inibição de fazer a tarefa, quando a criança permanece muito tempo sem ação, ela não tem essa iniciativa. E a outra é esse comportamento iniciado sem ter um planejamento prévio do que é para fazer. Então, muitas crianças, a professora só dá a tarefa, mostra a apostila, ela já abre em qualquer página e já começa a fazer.
sem saber o que é para ser feito. E aquelas outras, a professora abre uma página da apostila e começa a fazer, e dá meia hora, e a meia hora se passou, e a criança nem tirou a apostila ainda da mochila. Então, a autorregulação do comportamento, que é um tema que eu gosto muito de trabalhar, ela se relaciona com esse planejamento, essa reflexão que a criança faz durante ou antes de realizar uma tarefa, para que ela possa começar a desenvolver uma habilidade de transformar o que ela pensa em ações. E isso não é difícil fazer. Como é uma habilidade, a gente treina essa habilidade pensando, planejando junto. Então, a ação da mediadora é essa: planejar o passo a passo junto com a criança. E a gente vê que esse processo, ele vai, a cada dia, tornando essa habilidade mais e mais familiar da criança. Além disso, a autorregulação do comportamento, ela faz com que a criança examine a si mesma, as suas atitudes, tanto que não fez quanto a que fez, né? Examina, tenha também essa capacidade de avaliar a situação como um todo e definir algumas estratégias e decidir quando e como vai agir. Mas isso tudo tem que ser um processo mediado. E quando eu falo um processo mediado, é um processo dialógico, de conversa. E quando a gente fala de mediação, de autorregulação do comportamento, eu quero exatamente falar para vocês que não é comportamental, é cognitivo. A criança começa a ter consciência e com essa consciência ela começa a controlar o seu comportamento. Por isso que é autorregulação do comportamento. A criança vai conter essa sua impulsividade. A criança, quando ela tem essa habilidade de autorregulação, ela acaba decidindo, né? Como ela vai fazer a tarefa, quando ela vai fazer a tarefa, tudo a partir do que pensou. Então, para externalizar esse pensamento da criança, ou mesmo organizar ele, a mediadora tem que ser uma mediadora presente, que eu falo, uma mediadora ativa, que vai fazer com que a criança construa um plano de ação, que essa criança possa construir um objetivo, que ela tenha um foco. Isso tudo é possível ser feito com a mediação. Como eu trabalho na escola, eu recebo muitas mães e não é de agora. Olha, vou contar 2 fatos para vocês. Eu tive um aluno que entrou na escola e a mãe falou assim, olha, basicamente a escola pediu para ele se retirar. Então, como eu não quero me incomodar, eu vou tirar ele da escola e vou botar aqui. E a criança tinha apenas 7 anos. Ele tomava Ritalina e a agenda escolar dele, todos os dias tinha anotação. Todos os dias, sem exceção. Todos os dias tinha bilhete. E aí, a gente pediu só para a mãe dar o remédio no horário específico, né? E pedimos para ela também comprar uma agenda nova. Tudo bem, começou a aula, deu 1 semana e a mãe veio na escola e pediu uma reunião. E eu falei, mas por que reunião? Ela assim, porque eu quero saber por que vocês não estão escrevendo nada na agenda do meu filho. Ok? Então, isso é muito claro. Essa criança, ela já carregava junto com ela, além da impulsividade desse diagnóstico do TDAH, ainda um preconceito muito grande. Já não existia mais nenhuma tolerância da professora, da escola. Qualquer coisa que acontecesse, ele era o culpado. E ele veio para um outro contexto, né? Então, esse outro contexto, lógico, não vou dizer que ele não incomodou, mas a gente começava a mediar essa situação.
Inclusive, os próprios amigos da sala começaram também a mediar essas ações que ele fazia, porque já tinham essa prática, né? As próprias crianças. E um outro caso que eu quero contar para vocês é uma fala de uma mãe e que ela, daí eu estava só no atendimento, né, no consultório, e eu sugeri que ela mudasse a criança de escola. Lógico que não era para minha, mas eu pedi que ela mudasse a criança de escola. Que fosse uma escola próxima da casa dela, fosse uma escola, aí dei algumas ideias, né? E ela foi procurar algumas escolas. E sabe qual foi o retorno que ela me deu? Ela assim, ó, minha filha foi diagnosticada com hiperatividade. Mudamos de escola, o método mudou e tudo mudou. Então, às vezes, o contexto no qual a criança está inserida já está tão cheia de preconceitos com relação a ela, ou talvez a professora já esteja tão cansada e estressada com aquela situação, sem uma orientação, que isso reflete na interação total com a criança, né? Então, o sistema educacional, ele tem também a sua responsabilidade com relação ao processo de inclusão, com relação à orientação das professoras. Mas qual é o propósito, então, da autorregulação do comportamento? O objetivo principal da mediação de autorregulação do comportamento é reduzir essa impulsividade. Por que eu digo reduzir? Porque quem é hiperativo vai ser sempre hiperativo no sentido de que é muita energia que a gente tem dentro da gente. Então, a gente só vai direcionar e organizar essa energia toda que tem dentro da gente. Além de reduzir a impulsividade, também encoraja a criança a assumir a sua responsabilidade pelo tempo, pelo espaço, pela sua própria aprendizagem. Então, não é algo que a gente assume por ela. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, uma perspectiva mais comportamental, nós temos que estar o tempo todo ali, lembrando a criança daquela ação que ela tem que fazer. Agora, quando a gente faz mediação, é o processo cognitivo que muda. A criança tem consciência do que faz e, tendo essa consciência, ela vai arrumar estratégia de como controlar essa impulsividade. Porque lá, né, na minha escola tem uma menina que a gente está acompanhando bem de perto o caso, e às vezes eu digo para ela, meu Deus, mas a gente não falou com você hoje, agora, não combinamos isso agora. Dela assim, mas eu nem vi que eu fiz isso. Eu nem vi que eu estava atrapalhando. E não vê mesmo. Entendeu? A hiperatividade é uma energia assim que a gente não pode controlar. Agora, quando você tem consciência de que você tem isso, toda essa energia, você vai elaborar uma estratégia de como direcionar essa energia para alguma coisa que você goste e que não atrapalhe o ambiente da escola. Porque a maior queixa das professoras é essa. Essa menina não para, essa menina não para. Meu Deus, parece ter um bicho carpinteiro, não faz, atrapalha. Já tô cansada dessa criança. Não é mesmo? Você já deve ter ouvido na sala dos professores, ou mesmo entre amigas, né? Alguém falando isso. E atrapalha. Só que o problema é que nós temos que ter a ferramenta adequada. E a ferramenta adequada é você aprender a mediar. Quando você aprende a mediar, muda tudo. O teu olhar, a tua ação e a própria criança. Então, assim, ó, é importante, do meu ponto de vista, a professora, né, ter uma visão mais positiva, certo? E menos preconceituosa dessa criança. Eu vejo que esse preconceito é criado a partir daquilo que a gente não consegue fazer. O que a gente deseja? Que ela fique quieta e aprenda. E não atrapalhe os demais. Não é isso? Não é esse nosso desejo? Só que a gente não sabe fazer isso. Quais são as ferramentas que geralmente a gente usa e que estão completamente erradas? É assim, castigo, recompensa. Ó,
Se você fizer tudo, eu deixo você fazer tal coisa. É recompensa. Ou então pune a criança. Agora você não vai para a educação física. Pune. Então, essas questões é muito complicada. Por quê? São as únicas ferramentas que a professora às vezes sabe para poder utilizar. E aí ela usa. É o que tem. Agora, se ela aprender a mediar, as ações serão outras. Serão ações direcionadas para essa conscientização de como é que o meu cérebro funciona. Eu estou falando do meu porque eu sou uma pessoa hiperativa. Ok? Eu sou uma pessoa hiperativa. Aí agora eu vou dar para vocês algumas ideias que vocês podem usar agora de forma imediata. Imediata. Acho que é importante, assim, anotem aí, né? Mas que vocês podem fazer de forma imediata já. São questões que já vão ajudar. Primeiro, parar com todas as críticas. Aquela criança é criticada o tempo todo. Então, essa é uma forma que ela encontrou de se comunicar e ter a sua atenção. Ficar o tempo todo ali, né? E a ideia é que você permaneça com calma, que seja gentil, carinhosa com essa criança. E depois do episódio que ocorreu, seja que ela tenha rasgado a apostila de alguém, que ela tenha se jogado no chão, seja lá o que for, depois do ocorrido, quando ela já estiver sentada, conversando com os colegas, então você vai fazer a mediação com essa criança para ela pensar no que ocorreu, levantando alguns pontos que são importantes. O que ela estava sentindo na hora, por exemplo, isso é importantíssimo. Importantíssimo você saber. O que ela achou que fez, quais foram os prejuízos que ela teve, o que ela perdeu naquele momento. Uma outra ideia é você criar mediações para que ela perceba que em algumas tarefas ou em alguns momentos são momentos de sucesso quando ela consegue se controlar. Porque não é só a gente mediar o posicionamento ruim da criança, é também mediar aquelas coisas que foram conquistas. Um comportamento adequado, certo? Um momento que ela estava prestando atenção. Que o hiperativo não é o tempo todo assim. Tem momentos. Encorajar essa criança a fazer de modo diferente, focar nos pontos fortes, porque assim, ó, essa semana eu vi assim, a menina perturba demais, 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 demais. Eu estava em reunião com a professora e com a coordenadora da escola, e aí eu resolvi ligar para a mãe pelo WhatsApp e solicitei que a mãe, então, a gente já tentamos várias coisas, né? Estamos fazendo a mediação e também tentamos, porque essa menina tem aula de dança na escola, ela ama a aula de dança e ela não está na aula de dança. Então, chega no horário, perto da aula de dança, a ansiedade vai à tona e não tem que segurar ela. Então, conversei com a mãe para ver se a mãe faz algumas aulas experimentais, porque ela vai direcionar a energia. Eu vou mudar o foco. Então, toda a ideia é fortalecer aquilo que ela mais gosta, porque ela, sem ser aluna, ela sabe todas as coreografias, para você ter ideia. Então, nós vamos tentar fazer também esse experimento e usar isso para mediar os pontos fortes dela, para que isso vire um hábito. Agora, algo também importante é você oferecer escolhas limitadas. Porque o hiperativo ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, não, são duas opções, ou essa ou aquela, não tem uma terceira. Então, são duas opções, ou ele faz isso, ou ele faz aquilo, ou ele escolhe isso, ou escolhe aquilo. Então, quando você dá um monte de opções, é uma delícia pro hiperativo, né? Ele fica um pouquinho nesse, pouquinho nesse, pouquinho nesse, pouquinho nesse, pouquinho nesse. Fica um pouco em cada. E também é importante você identificar os objetivos dessa criança. Será que ela tem claro? Se ela está no processo de alfabetização, ela quer se alfabetizar? Ela sabe que é necessário se alfabetizar? E aí nós teríamos várias aqui, né? Várias ideias para vocês. Assim, eu até vou dizer para vocês, eu sempre fui hiperativa, né? Desde pequena, sempre fui hiperativa, fiz 500 coisas ao mesmo tempo.
Com 12 anos era eu que cuidava das minhas irmãs, limpava a casa, estudava. Com 13 já fazia tudo isso e mais, trabalhava num outro período, com 13 anos como bolsista na escola. E então eu sempre fiz muita atividade. Agora, eu tinha alguns problemas, que a hiperatividade, ela se apresentava em mim. De que forma? Eu tinha dificuldades imensas em seguir rotinas e ser controlada. Controlada no sentido assim, que eu tinha que ter um horário. Tem que ter um horário para isso, um horário para aquilo. Até hoje, eu não gosto de ser controlada por horários. E eu sei que eu preciso, eu tenho um trabalho, não é mesmo? Dificuldade em planejar, eu tinha muita dificuldade em planejar e executar. Procrastinação, Jesus, né? Eu deixava tudo para a última hora, até porque eu tinha muita coisa para fazer e aí eu não priorizava nada. A ansiedade era demais, era demais. Dificuldade em escutar as pessoas, esperar a minha vez, Jesus. Frequentemente eu buscava coisa nova que me estimulasse. Eu tinha falta de atenção em pequenas coisas, coisas simples. E geralmente quando eu começava uma coisa, eu não acabava. E às vezes eram tarefas bem simples. Aí, antes de eu fazer o curso do Helwin Forstein, fora do país, eu fiz aqui no Brasil, né? Tive um curso com uma pessoa que ela já não está mais entre nós, que é a Lede Presbíteres. Ela foi minha professora. Ela era mediadora de vários profissionais. E ela disse, eu não tenho filha, eu gostei muito de ti, não sei o quê, papá, fiquei amiga dela. Amiga dela e dela assim. E ela me perguntou, o que mais te incomoda? O que mais te incomoda? Assim, na tua vida? Conversando. Eu falei assim, olha, aí eu expliquei tudo isso aí, né? Que eu não era organizada, que eu era impulsiva. E aí eu falei assim, se tudo, dela assim, ela assim pra mim, eu vou fazer então a mediação sempre com você. Eu vou usar você para mediar. Eu vou te mediar o tempo todo no curso. Vou usar você como a pessoa que eu vou usar como exemplo. Ok. Aí eu falei assim para ela, olha, se isso funcionar comigo, nunca mais deixarei de usar a mediação. Porque eu só uso a mediação, eu já usava para as crianças com deficiência. Mas assim, né? Ali, porque como eu não tinha o curso, eu só naquilo que eu achava que deveria, que as poucas pessoas me ensinavam. Então, gente, olha, hoje, não, quando eu terminei o curso, eu já era outra pessoa. Então eu vi que a mediação ela funciona para o adulto, para a criança que tem deficiência intelectual, para aquela que não tem deficiência intelectual, porque eu mudei. Hoje qualquer coisa que eu vou fazer, antes eu penso como eu vou organizar aquilo, qual é o tempo que eu tenho. Por exemplo, várias pessoas que são minhas seguidoras pedem palestras. Fazer uma palestra na minha escola. Eu vou olhar primeiro a minha agenda. Quando eu olho a agenda, eu vejo que até dezembro eu não tenho mais horário nenhum. Entenderam? Antes não, antes eu assumia. Não, vou fazer, mas não tinha horário. Então, a mediação, ela funciona, essa autorregulação do comportamento, ela é muito importante para a nossa vida. Ela traz para o processo cognitivo essa necessidade de autorreflexão e tomada de decisão, que é o que a criança com TDAH não tem. Então, assim, eu acelerei a minha aprendizagem sendo mediada porque eu fiquei organizada cognitivamente. Eu fiquei organizada. Então, hoje, qualquer coisa que eu faça, eu me organizo antes. Eu trabalho tudo com antecedência. Então, eu preciso me preparar para a live com antecedência. Uma hora antes eu já estou arrumada, já vejo a internet, já vou rever o meu conteúdo que eu vou falar para vocês. Então, isso faz parte da minha vida. Isso só trouxe benefício. Então, a criança com TDAH, ela vai construir essa organização cognitiva. Consequentemente, vai mudar o seu comportamento, porque é o comportamento que as pessoas veem. Não é verdade? E é o comportamento que é julgado pelas pessoas. Então, a gente organiza
o processo cognitivo, a criança vai ter um comportamento diferente que vai ser notado por todas as pessoas, a modificação. Mas a modificação aconteceu aqui, não foi nas ações de fora, externalizada, né? Então, a mediadora, usando as perguntas certas, como é que ela vai acelerar essa aprendizagem da criança? Porque ela vai gerar a necessidade cognitiva da criança reprogramar o uso do seu tempo e do seu espaço. Porque esse é o problema do TDAH, entendeu? O tempo e o espaço para essa criança tem uma organização diferente. Então, quando eu faço a mediação, eu gero a necessidade da criança pensar sobre os seus atos, pensar sobre o que está pensando. E aí eu trabalho com metacognição. Pensar sobre o seu próprio pensamento, pensar sobre o que falou, pensar sobre o que fez. Tudo com perguntas adequadas. E aí o cérebro, que é plástico, que a gente já conversou nessa série, né? O cérebro vai se auto-organizar e vai ter a transformação tanto desejada por todos, que é a plasticidade cerebral. Na mediação da criança com TDAH ou a criança que apresenta essa impulsividade ou a falta de atenção, nós podemos envolver a criança muito mais nas funções cognitivas de entrada da informação. Por quê? Para ela fazer o detalhamento do que é necessário para realizar a tarefa. Ou o detalhamento do que ela fez em termos de ação, né? Rasgou o caderno de alguém, jogou o caderno no lixo, sei lá. Então, a mediação das funções cognitivas de entrada da informação vão dar essa clareza cognitiva e, consequentemente, a mediadora vai atuar no nível de elaboração de estratégias para a criança, então, ter um comportamento adequado, que seria a resposta. No meu caso, hoje eu tenho uma agenda, que pode ser escrita ou virtual, mas é a minha agenda, então eu não assumo nada se eu não tiver tempo e se eu não souber o espaço que eu vou ocupar nesse tempo. Porque não adianta eu ter tempo, sendo que uma palestra é aqui e a outra em Joinville. Então, esse espaço vai te demandar mais tempo de deslocamento para ocupar aquele espaço. Então, o espaço e o tempo estão sempre juntos. Ah, mas como é que eu vou saber tudo isso? Lógico. Quando eu falo em acelerar o processo de aprendizagem da criança, é reorganizar todo esse processo cognitivo para que ela não perca mais tempo fazendo coisas que não vão levar ela a lugar algum. É essa a ideia. Aí você pode, né, ficar perguntando, ai, não, mas isso aí não é para mim, não. A criança que me incomoda, eu tiro da sala, vai bilhete para casa. O problema não é meu, o problema é da criança, o problema é da família. Mas pense bem, gente. A escola é um espaço para aprender. E algumas crianças aprendem de modo diferente. Não é mesmo? Assim, ó. A criança com TDAH, ela pode atrapalhar o seu próprio processo cognitivo, porque ela não presta atenção, porque ela fica vendo várias coisas ao mesmo tempo. E além disso, ela pode também ter o seu desenvolvimento socioemocional complicado. Por quê? Por ela ter esse comportamento de atrapalhar os demais, que algumas professoras relatam, o que acontece? Os outros amigos vão se afastando dela, vão se afastando. E a nossa ação pedagógica não é só cognitiva, ela é integral. Ela é integral, e quando eu falo integral, vários fatores estão envolvidos.
E um desses fatores é a dimensão que a gente chama dimensão socioemocional. Socioemocional é muito importante. Essa criança precisa ser aceita por esse grupo, precisa estar junto com essas crianças, precisa do acolhimento da professora. Essa é a nossa função. Não é só ensinar a IOU, babi, bobu, não é isso. A escola não é só isso. A escola é um lugar onde a gente faz amizade também, onde a gente aprende, onde, para alguns adolescentes, a gente encontra os nossos primeiros amores, certo? Então, isso tudo é vida. Então, a escola não é só aprender adição e subtração. Não é? E nós, professoras, temos que ter esse olhar luxuoso sobre essa criança e sobre essa escola. E dar sentido a tudo isso. Tá bom, Isabel. Mediar a autorregulação do comportamento traz qual benefício? A criança vai ficar parada? A criança vai me obedecer? Então, assim, ó, vamos falar de algumas coisas que envolvem essa criança te obedecer. Porque não é só o hiperativo que não te obedece. Presta bem atenção aí. Por exemplo, quando você não deixa claro na sua aula qual a sua intencionalidade, que é a live de ontem nós conversamos sobre isso, ninguém presta atenção em você. Não há reciprocidade das crianças. Agora, se é uma aula muito mecânica, toma lá da cá, que não faz a criança pensar, ou seja, abstrair, fazer transcendências, ela também não vai prestar muita atenção. Com certeza. E se essa aula não for significativa, na aula seguinte ela não quer nem saber. Então não é só a criança que tem impulsividade ou déficit de atenção que não presta atenção em você. Quanto mais você trabalhar a sua intencionalidade, reciprocidade, significado e transcendência, mais a criança vai prestar atenção em você. Agora, uma outra mediação, que depois eu vou fazer uma live só sobre ela, é o seguinte: é a mediação de competência. Por que ela tem que estar juntinha da mediação de autorregulação de comportamento? Especialmente para aquela criança que já está com aquele rótulo na cabeça, que ela perturba, que ela não aprende, entendeu? Ela já construiu uma ideia de que ela é diferente e que ela, em alguns momentos, é incompetente. Que os amigos não gostam dela, que ela não faz nada certo, que ela não acerta nunca. Então, vejam bem, 5 coisas fundamentais que vocês têm que aprender enquanto mediadoras. Trabalhar com intencionalidade, reciprocidade, significado e transcendência, que são os critérios de mediações universais. E depois, a autorregulação do comportamento e o sentimento de competência. Porque para eu mudar o meu comportamento, alguém tem que acreditar em mim. Foi o que aconteceu comigo. A Leia, ela acreditava em mim. E fez questão de me organizar cognitivamente para isso. Então, esse é um exemplo. Quando trabalhamos em conjunto, isso gera a necessidade da criança controlar as suas ações, tanto internas, cognitivas, quanto externas, a partir de um planejamento. Então, qualquer ação que eu faça hoje, eu vou fazer um planejamento de como eu vou usar isso com horário, com data. Hoje é o contrário. Quando eu tenho uma tarefa para fazer e eu não tenho clareza quando é que eu vou começar a dar, isso me deixa ansiosa. Então, eu preciso, né? Eu preciso ter tudo claro, planilhado. Essa foi a estratégia para o meu cognitivo funcionar adequadamente, né? Então, o planejamento é fundamental. Então, a gente ajuda a criança ou ensina a criança a usar um passo a passo para organizar as suas ações. Isso é fantástico, gente. Olha, isso é fantástico.
E se eu não querer usar nada disso, posso só mandar a mãe levar no médico e dar Ritalina? Olha, eu tenho algumas coisas pensadas sobre isso. Eu acho que isso é um direito seu. Mas a criança tem o direito de ser quem ela é e ter a oportunidade de mostrar que ela vai mudar e que ela pode mudar ou que ela já mudou. Ela tem esse direito. Então, nós temos que dar essa chance. A escola é um espaço para eu aprender a controlar a minha impulsividade também e dar sentido à minha vida. Isso é básico. Então, você tem a oportunidade de sair dessa live, essa mulher é doida falando tudo isso, isso aí não funciona. Funciona sim. Funciona. Funciona. Vamos tentar. Vamos se desafiar. Vamos mostrar para essa criança que ela pode mudar o seu comportamento. Afinal, o ser humano, ele é modificável. Nós é que temos que gerar essa necessidade cognitiva. E a gente fica na necessidade comportamental dando castigo, ok? Ó, se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo. Ou recompensa. Se você fizer tudo, eu vou te dar uma bala. Se você fizer tudo, eu vou deixar você ir em tal lugar. E isso não muda nada cognitivamente. Só piora. Agora é importante, né, a gente assegurar que essa criança esteja consciente do seu nível de impulsividade. Do seu nível de impulsividade. E assim, ó, também deixar claro para a criança que há requisitos necessários para a realização da tarefa. Então, aquela tarefa vai precisar de atenção, vai precisar olhar e ter consciência de alguns conceitos. Por isso que a entrada da informação é importante. É importante. Teoricamente, se você estudar toda a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, e lá dentro tem o critério de mediação de autorregulação de comportamento, teoricamente fica muito longe da realidade da escola. Quando eu realmente vi que aquela teoria funcionava na sua plenitude, porque uma coisa é você fazer com o outro, outra coisa é você ver que isso fez de você uma pessoa diferente. Então, dali para frente, daquele ano para frente, eu só sistematizei estratégias cognitivas de como colocar cada critério de mediação, cada função cognitiva e cada operação mental em prática no dia a dia da escola. E aí isso fez toda a diferença na minha vida profissional. E é isso que eu quero ensinar para todos vocês, os meus seguidores, né? É importante que nesse processo você encoraje essa criança a expor, a responder, a expressar as suas ideias, que vai chegar a um nível, se ficar muito pesado o clima na sala de aula, ela nem vai querer mais expor o que ela pensa. Não vai querer. Aí, assim, quando é que eu faço a mediação? Essa guria me perturba direto. Quando é que eu faço a mediação? É assim, ó. Você pode mediar diante de todas as ações que você acha que foram inapropriadas. Só que não na hora da ação. Depois. Porque na hora da ação, a criança já está com aquela ebulição energética. Então não adianta você bater de frente. Tem que esperar. Esperar com calma, respirar, ser gentil. E no momento certo, você parar com a criança e fazer esta mediação. Então, a mediação ela vai ter que ser planejada, organizada, com as perguntas certas para fazer a criança pensar sobre o que fez. Então, você não pode mediar na hora que a criança está ali fazendo aquilo tudo errado. Faça a mediação depois. Converse com a criança depois.
Às vezes eu falo, né, que algumas pessoas, quando vão fazer a mediação de autorregulação de comportamento, elas erram. Elas erram. Por que que elas erram? Muitas vezes porque não compreenderam como é o processo, ou só leram no livro, né, e querem colocar isso em prática. Não dá. Porque uma coisa que está escrito, outra coisa é aquilo que está escrito tem um sentido e um planejamento. Tem que planejar a minha ação. O erro mais grave que eu vejo, e às vezes não é da mediadora, são das professoras, é a domesticação dos corpos. Querer por demais que essa criança fique sentada, olhando para ela e de boca fechada, né? Então, essa domesticação de corpos não dá. Não dá mais. As crianças têm muita energia hoje. Ou mesmo outro erro é esse condicionamento, né? Então, você diz, olha, se você fizer a tarefa toda, eu deixo você pintar. E se você não fizer a tarefa toda, você vai ficar aqui comigo na hora do lanche. Eu tô aqui querendo condicionar esse corpo a alguma vantagem. Condicionar essa criança a alguma vantagem. Quero controlar esse corpo por tudo. Gente, isso é um erro. Isso é um erro. Isso só vai piorar a situação. Então, nós temos que trabalhar com o processo que cognitivo. A consciência dos seus atos. Aí sim o comportamento vai mudar. Nós temos alguns dados demográficos que me preocupam muito. Me preocupam muito, 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 muito. Existem estatísticas diversas, mas aqui eu peguei uma média, tá bom? Para falar para vocês. Tem mais ou menos de 3 a 10% das crianças com hiperatividade, por exemplo. E onde é que essas crianças estão? Lá na escola. E as professoras, o que fazem com essas crianças? Não sabem o que fazer ou fazem errado. Aí é o seguinte, mais ou menos de 40 a 60%, tem estatística que diz mais, dessas crianças vão ser adultos com TDAH. E onde é que esses adultos aparecem? Naquelas pessoas que não param no trabalho, que não têm amigos, que não têm paciência, que pegam um carro e saem dirigindo à toa, né? A toda, desculpa, a toda. Então, assim, ó, há um prejuízo. Então, qual é o nosso compromisso enquanto professora? Desses 3% a 10%, eu quero diminuir o máximo dessa hiperatividade dessa criança. Para que ela se torne um adulto, consiga planejar a sua vida, consiga, né, ter uma vida mais saudável, entenderam? Então, nosso compromisso não é só ensinar as coisas da escola, o conteúdo, o conteudismo. Não é só a pedagogia da nuca, um atrás do outro, olhando para mim. Eu tenho que fazer essas crianças pensarem sobre o que estou dizendo, ou sobre o que elas mesmas estão falando, ou fazendo, ou pensando. Então, nosso papel de mediadora é essa. Não adianta eu sair por aí com uma placa, sou mediadora, e não fazer nada disso. O bom é assim, ó, aprender o certo e revolucionar a sua prática pedagógica. E isso que é o bom, né? Eu sempre recomendo, às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu quero saber algumas referências, indica um livro aí para mim sobre TDAH, sobre não sei o quê. Olha, um lugar legal para que a gente possa realmente se apropriar de um conteúdo mais atualizado, de informações mais precisas, de ações mais pontuais, até de orientações legais, é sempre as associações. E nós temos a Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Então, essa associação tem um site com várias coisas legais, como os direitos dessas crianças, né? Posturas que o professor deve ter. Agora, se você pegar tudo isso que tem lá na associação, colocar na sua prática e associar a mediação cognitiva,
tua aula vai ser um show. Tua aula vai ser um show. Não vai ter mais isso. Entendeu? Essas crianças, elas vão dia a dia modificando o seu comportamento, crescendo, aprendendo, parando de incomodar, porque você vai criar um novo cenário para ela. Você vai oportunizar ela de ter consciência de que ela pode controlar o seu próprio comportamento. Então, boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que esse conteúdo tenha sentido para você, porque para mim faz todo sentido.